Bom dia a todos. Eu, nós queremos agradecer, em nome da Unidade de Telesaúde, a participação da professora Karen e a palestra que será ministrada agora, ela dá continuidade ao nosso ciclo de palestras, ciclo de webconferências, que temos mensalmente. Então, a webconferência da professora Karen, ela vai abrir o mês de junho. Então, quero agradecer a participação e a contribuição. Para nós da Gerência de Ensino e Pesquisa, em especial a Unidade de Telesaúde, é uma grande satisfação poder contar com profissionais que colaboram com esse nosso trabalho de fomento às ferramentas de telesaúde. E aí, e a todos vocês que participam e que prestigiam as webconferências. Então, a professora Karen, ela é supervisora em educação especial em Jundiaí, e ela é graduada e especialista em educação especial e autismo, que é uma temática muito, muito, muito interessante e necessária de ser discutida cada vez mais. Bom, eu passo a palavra para a professora Karen Silva Merlin. Agradeço mais uma vez e solicito a todos os participantes que façam a gentileza de informar nome completo e e-mail para que possamos proceder à emissão dos certificados de participação na webconferência. Professora, muito obrigada, bom dia, seja bem-vinda ao nosso ciclo de webconferências. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. É com prazer que a gente está aqui em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, para falar um pouquinho com vocês sobre como a gente trabalha essa realidade da questão da saúde dentro do contexto escolar, né, pensando numa educação inclusiva. Primeiramente, quero falar para vocês um pouquinho, o nosso trabalho aqui ele se dá com 797 deficientes matriculados na rede pública. Essas crianças são assistidas em suas individualidades, tá? De acordo com suas habilidades, capacidades e tudo que elas apresentam de itens a serem envolvidos. Digo itens porque são critérios ativos que mostram o que essa criança realmente precisa. E conforme ela vai desenvolvendo, a gente já vai descartando os itens, preparando ela para a alquia. Muitos estão ligados à questão de saúde e por isso a gente precisa de parcerias com as pessoas responsáveis da saúde também do município, como o núcleo de apoio à pessoa com ciência, algum hospital universitário, os terapeutas que também trabalham conosco. Então, o tema as práticas em saúde e educação no texto da educação inclusiva, uma interlocução possível, né? Um texto bastante abrangente, pensando que nós não temos profissionais da saúde dentro do contexto escolar, nós temos apenas parcerias. Vamos lá para o próximo slide. Nós temos uma imagem, né, de um trabalho com crianças dentro do atendimento educacional especializado, né? O que seria isso? É a oferta de um atendimento fora da sala de aula para esse aluno. Então, ele vai num período na escola e no outro ele passa com um especialista da educação semanalmente para desenvolver suas habilidades. Aqui o tema de deficiência intelectual, né? O que é essa deficiência intelectual? Uma deficiência mental caracterizada por algumas limitações no desenvolvimento da criança. Vai desde abaixo da média, né? A criança que já tem uma deficiência intelectual gravíssima, até uma leve. Quando ele está com o funcionamento abaixo da média, né, ele vai tendo algumas limitações, como comunicação, cuidados pessoais, autonomia, a utilização de alguns recursos, um amarrar, né? Pegar um ônibus, fazer uma compra, reconhecer o que é distribuído no seu troco de compra, no lazer, são vários segmentos que ela vai apresentar algumas limitações. E essa limitação, essa deficiência, ela vai ser
antes dos 18 anos. Por quê? Ela sofreu um acidente aos 19, né? E após isso, ela apresenta uma deficiência intelectual. Não, ela apresenta algumas ações associadas à saúde mental, né? Muitas vezes a gente vê aí pessoas que têm vários AVCs durante a vida, né? Entrando num estágio de demência, não é demência, tá? Aí nós estamos também, voltando aqui, que ela só pode ser evidente desde o nascimento. Isso pode ser suspeitado até várias semanas após o nascimento. Como que a gente consegue isso? A comparação, né? A mãe compara muito o filho com o outro filho, o filho com o filho do vizinho, o filho com o sobrinho, o filho com o netinho, né? Então ela vai percebendo que a criança não está se envolvendo com as outras. O primeiro sinal é isso, mas o que acontece? A família ela se ferra um pouco, né? Eu enxergo, mas eu não quero ver que isso está acontecendo. Então, se a criança chega na escola, se ela vai na tenridade, né, a partir dos 4 meses, lá na creche, fica muito mais fácil que a gente vai ver o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Ou se não, para a educação infantil, ou até mesmo, né, as crianças só chegam para a gente fundamental. Acontece o que o pai identifica, a intervenção é precoce, junto com a Secretaria de Saúde, as diversas terapias. Caso contrário, essa criança tem uma perda muito maior, e vai ser atendida na escola, onde a gente faz o encaminhamento dessa criança para as terapeutas responsáveis. Frente a isso, né, nós temos as causas do deficiência intelectual. Então, quais são as causas? Diversas, começando pela concepção. A gente sabe que a incompatibilidade sanguínea, doenças genéticas, né, elas trazem as deficiências mentais. Como quais? Down, síndrome de Angelman, síndrome de Rett, síndrome de Kanner, que é o autismo, a síndrome de Prader-Willi, dentre outras. Por quê? Elas estão ligadas às alterações cromossômicas. E nós temos a síndrome de Angelman. Ela é caracterizada por um desenvolvimento intelectual dessa, né? Então, o que acontece? Ela tem dificuldade de fala, ela tem distúrbio de sono, ela apresenta convulsões, movimentos inectos, sorrisos frequentes, né? Você percebe a questão da fisionomia da criança. Ela parece que está sempre sorrindo. Ah, é uma criança isso. Muitas vezes não, né? É um sinalzinho aí para ser investigado. E ela é causada pela perda ou inativação do gene, né, do cromossomo 15. Ele vem herdado da mãe, tá? Assim, muitas vezes, quando diagnosticado e passado para a família, ter esse cuidado para que não se sinta culpada pelo teu filho apresentar síndrome. Nós temos também a síndrome de Prader-Willi, que é também de origem genética, também. Ela ocorre no momento da concepção. Os bebês com a síndrome têm grande dificuldade de sugar, o choro é fraquinho, então lá quando nasce, né, fazer o chorinho B, que a gente vai quantificar, que o médico fala, né, 9, né, a gente até brinca, média 9, média 9, o bebê já chora fraquinho, né, eles são muito pouquinho ativos, muitos levam à obesidade, até na adolescência, nós temos crianças aqui, aí adolescentes já, né, não são mais crianças, a gente chama de crianças que são nossas, muitos obesos, porque eles são pouco ativos, né? Não praticam esporte, eles gostam muito de ficar sentado, e o que leva também essa criança a ter uma compulsão comida, ou até mesmo por comer coisas sem sentido para a gente, né? Ah, não tem sentido para mim me alimentar com um pedaço de plástico, mas essa tem compulsão por estar mastigando. Muitas vezes come um brinquedo, ela come testes, ela se automutila e acaba se mordendo. Temos essa questão, né? Muitos não conseguem ser amamentados. Por quê? Porque eles têm opção, tá? Porque o atraso dele é no desenvolvimento neuromotor. Então, ele é muito mais lento. Eles sentam sim, mas demoram. Engatinham, mas demoram. Começam a caminhar com certo atraso dele. Nós temos aí a Cid Rett, no caso aí dessa imagem nossa, que ela tem com o professor de dança, o Carlinhos. É uma doença neurológica, ela é produzida também, provocada por uma mutação genética, né? Na maioria dos casos, ela vem no sexo feminino, tá? E como eu caracterizo essa síndrome, né? Ela vem por perda progressiva de funções neurológicas. Então, a criança, ela apresenta, a gente, nos casos, ela entra na escola, tendo grandes habilidades, e quando ela vai saindo, até por motivos de não poder mais conseguir
dentro do ambiente social, ela acaba sendo atendida em casa, tá? Por uma professora em domicílio, porém, ela vai tendo perdas progressivas nas suas motoras e neurológicas. Então, até os 18 meses de vida, ela parece que ela é uma criança totalmente normal. Após os 18 meses, necessidade de fala, capacidade de uso das mãos, ela começa a regredir, tá? Então, as causas da deficiência intelectual, né? Nós vimos lá durante a concepção, durante a gravidez. Aquela mãe que faz o pré-natal, ou seja, ela tem menos acesso à informação. Então, grande parte das mães de baixa renda, de periferia, de mães que já vêm com questão de saúde mental, né? Elas não procuram o pré-natal. Elas não têm orientação para levar essa gestação da forma mais correta possível, porque a gente sabe que muitas questões alimentares, doenças, essas mães que comprometem o feto, agentes tóxicos, nós temos aí mães dependentes, né, que frequentam os CAPs, elas acabam que repercute no desenvolvimento embrionário, né, como radiação ionizante, né, a sarampo, rubéola, toma medicamento que deveria ser restrito, né, durante a gestação, ela continua tomando, uso de álcool, drogas, tabaco, tudo isso pode levar, não é 100%, mas pode levar à deficiência intelectual, ou até mesmo à dificuldade dessa criança no desenvolvimento. Ela caracteriza a deficiência intelectual, ela passa a ter grandes dificuldades em algumas situações de rotina diária, quando criança. Do parto. Como que causa a deficiência intelectual durante o parto? O sofrimento cerebral do recém-nascido, a prematuridade, a exposição a toxinas ou infecções durante o parto. Traumatismo de parto, a gente ouve muito, né? Quando a gente fala, a gente ouve as mães de parto, a gente ouve, a criança está entrando em sofrimento fetal. Né? E aquela correria dos médicos quererem amenizar essa situação, porque pode estar levando a deficiência intelectual, né? O bebezinho. Depois do nascimento, acaba de nascer e a gente tem que fazer vários acompanhamentos dessa criança, né? No início com uma frequência, o pediatra, e depois com os pacientes aí bimestrais, trimestrais, que já recebem após o. Mas o que acontece? A criança, ela tem uma sensibilidade intoxicações, tem traumatismo cranianos, acidente, asfixia, quase ambientais, falta de estímulo físico, sensorial, falta de cuidado de saúde, tudo isso leva a criança à deficiência intelectual. Né? A falta de estímulo, principalmente. Chegam crianças para nós com queixa da escola de dificuldade de aprendizagem. Quando você vai ter aquela criança que apresenta na escola dificuldade de aprendizagem, nós e por uma avaliação da deficiência intelectual lá no teste de QI, mas muitas vezes é a falta de estímulo e a falta de cuidado de saúde da família. Os deficiências intelectual, né? Como fazemos? Aqui em Jundiaí a gente aplica o teste VISC, né, para as crianças que trazem essas queixas. E são técnicas psicométricas e como compõe, né, o QI, né, que é a classificação dessa inteligência que a gente faz. A gente pega que é o resultado do teste multiplicado por 100 do teste de quociente obtido pela idade mental e pela idade cronológica. Você tem lá a criança que tem a idade mental, um exemplo de 5 anos, mas tem a idade cronológica de 11, né? Um pré-adolescente aí. Então, esse QI, ele é multiplicado por 100 para a gente ter o resultado final. Deficiência. Aqui estou apresentando a vocês o grau de deficiência segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, na Organização Mundial de Saúde, ela ainda fala leve e ligeira. Na Secretaria de Educação, na educação e nos testes de psicologia, a gente vem falando mais em leve, tá? São as crianças que são educáveis, elas chegam, conseguem realizar algumas tarefas complexas, né? A aprendizagem é um pouco mais lenta que das outras crianças, elas precisam de mais acompanhamento, né? Ela não é incapaz de aprender, tá?
desenvolver a aprendizagem social, se comunica, ela se adapta a vários ambientes sociais, ela consegue estar no mundo laboral, ela consegue trabalhar nos vários casos, né? Intelectualizando nas empresas, nossos dados estão trabalhando também. Ela apresenta um atraso mínimo nas áreas perceptivas e motoras, tá? Geralmente, elas não apresentam problemas de adaptação ao ambiente familiar e social. Essa questão da agressividade, que você muda as regras no meio, que a gente fala no meio novo, e ela vai conseguindo adaptar. Tá bom? Esse daqui nós temos, o próximo slide, desculpa, a gente está a deficiência moderada ou média são capazes de adquirir hábitos de autonomia pessoal e social. Elas sabem se comunicar através da linguagem oral, mas elas têm dificuldade na expressão e na compreensão oral. A criança, ela fala, mas ao mesmo tempo ela não se comunica com clareza. É aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, que você conversa com ele, mas ele não compreende todos os comandos que você dá. Um exemplo assim, a gente fala em comandas, né? A gente pede para fulano, por favor, traga um copo d'água. Ele consegue. Se eu falar, por favor, abra a geladeira, na terceira prateleira, pegue a jarra, coloque no copo e me traga água, ele já não vai conseguir compreender, porque a gente passou uma composta. Então ele já tem essas dificuldades. Ele apresenta um movimento motor aceitável, tá? Tem possibilidade de adquirir conhecimentos tecnológicos básicos. Permite realizar a vontade. Um exemplo, a gente vê aí nas APAES, crianças que são deficientes intelectuais raras, ou jovens também, eles trabalham nas APAES, eles têm trabalhos manuais, eles até vendem algum trabalho desse, né? Tanto de tecnologia quanto manual. Mas dificilmente eles vão adquirir a leitura e o cálculo. Por último, nós temos o grave. Ele é sempre desafiador, né? Pois o nível de autonomia é muito pouco. Ele tem uma linguagem verbal muito deficitária. Então, a maioria das vezes, ele fala poucas palavras e gesticula para mostrar o que ele precisa. Aqui, a gente já não usa mais o profunda, porque na literatura ainda existe alguma literatura que vem trazer o profundo. A gente coloquei a nível de conhecimento para vocês. Com o grave, com o severo, que a gente percebe pouca crença, tá? No senso motor dessa criança. Então, quais as principais características, né, do deficiente intelectual aí? É a de concentração, uns entraves na comunicação, na interação, dependendo do grau de deficiência, menor capacidade para entender o funcionamento das línguas, né, porque ele não compreende tudo. Continuando, os sinais apresentados, né, das pessoas com deficiência intelectual em 4 áreas. A primeira é a motora. Então, se a deficiência for leve, o aluno apresenta algumas ações da motora fina. Sabe aquele pontilhado? Não sei se aqui no estado de São Paulo a gente não utiliza mais nas escolas, mas se utilizava muito antigamente, né? O C, que a gente fazia da casa, a gente imitava o marzinho, né? Ia pontilhando, isso ele não consegue. Se ele precisa avar, não consegue, é muito difícil. Aí, já ele apresenta dificuldade de equilíbrio, de ordenação, locomoção, manipular o objeto, muito difícil para essa criança ou adolescente. A cognitiva, o aluno deficiente intelectual, digo aluno porque eu sou professora, mas a pessoa com deficiência intelectual, ela possui mais dados para se conseguir memorizar algumas coisas, para solucionar problemas. Então a gente brinca muito com essas crianças, jogo da memória, cara a cara, aquele jogo cara, né? A gente tem que falar algumas características, é muito difícil para ele, porque as características que a gente decora, a gente olha, visualiza e transcreve na nossa língua o que aquela está apresentando. Para essa criança é muito difícil, é muito fraco. Visualizar uma figura e através da linguagem mostrar para você, né, o que essa figura apresenta. Área de comunicação, ele tem dificuldade para falar e ser compreendido. Mas isso pode acontecer também
de falta de estímulo ambiental. Uma criança, ela mora numa casa onde ela não tem estímulo visual, onde ela não, através de figura, de livros, né, através da escrita, é uma criança que não possui muitas vezes de casa, estimulá-la. Aí a gente acaba aprendendo isso também e nas áreas sociais. Na socioeducacional, a diferença entre a idade mental e a cronológica faz com que a criança tenha que a capacidade dessa pessoa interagir socialmente diminua, tá? E isso piora quando o aluno é colocado em turmas em igualdade mental. Então todo mundo do quarto ano vai ter que ter 10 anos. Aí o que acontece, né? Essa criança ela tem uma grande dificuldade na de aprendizagem. E todo mundo do quarto ano, 10 anos, está aprendendo em língua portuguesa a produção de fábulas. Aí ele fica difícil, porque ele não está com essa maturidade ainda. Ou também está numa questão socioambiental, onde ele tem um grupo de amigos lá no prédio dele. Esse grupo de amigos, eles têm umas brincadeiras não com a idade intelectual dessa criança. Aí acaba se distanciando. Então, o que eu estou passando para vocês, né, algumas ações essa criança ela apresenta. Então, é difícil ela tem dificuldade de adaptar-se a mudanças revistas, né? Avaliar a importância relativa das ações disponibilizadas, das informações. Vou colocar aqui o meu no meu computador. Está apagado porque eu não estou vendo a tela toda. Então, compreender o ambiente imediato, largado. Concentrar-se por longos períodos, né? A gente vê até aí na universidade, né? Os nossos jovens com síndrome de Down, eles não conseguem se concentrar para todas as disciplinas, é muito difícil. Dar aritmética mental e o raciocínio lógico, então tudo tem que ser muito concreto, porque quando se trata no abstrato, é difícil a concepção. É difícil dominar a letra escrita, executar uma tarefa rapidamente, exprimir-se, fixar atenção, localizar espaço. São coisas difíceis para a criança. Ou para o jovem também apresenta deficiência intelectual. Tratar e memorizar, descendo aqui um pouquinho no item 17, tratar e memorizar as informações sonoras. Quando eu passo um estímulo e já pergunto a resposta rapidamente, eu tenho que ter esse tempo de abstração desse jovem. Um exemplo, quando eu leio um texto e pergunto qual é a memória, assim que eu acabei de ler, e não fiz aqui papo, não resgatei as informações. Isso é muito difícil para o deficiente intelectual. Utilizar dinheiro, né? As nossas escolas especiais tratam disso, de trabalhar essa criança seja na vida autônoma. Porque o dinheiro, o valor que o dinheiro tem para nós, não é o mesmo valor que tem para essa criança, para esse jovem. Então, assim, repetimos que cada pessoa intelectual tem características próprias e pode não ter dificuldades em todos os itens acima apresentados. Então, por isso que é muito importante que eu ainda, né, a lidar com esse jovem, com essa criança deficiente intelectual, entenda a sua individualidade, que não é a mesma apresentada por todos, porque até mesmo nós, ditos normais, não somos iguais, né, nas áreas do conhecimento. Então, o diagnóstico aí da deficiência, né, intelectual ou atraso cognitivo, ele vem observando duas coisas, né? Então, essa criança já sendo avaliado por dois critérios. O primeiro é o funcionamento cognitivo ou intelectual. Qual é a capacidade do cérebro dessa pessoa para aprender, para pensar, para resolver, para encontrar um sentido no mundo? Preparo com essa pessoa, né? Qual é a capacidade que ela tem nessa questão? E depois também eu avalio o comportamento adaptativo. Então, quais são as competências necessárias para viver com autonomia, independente da comunidade que se insere? E isso é muito importante porque a gente coloca aqui para os nossos a lei, a ordem, né, a maioria das vezes, para os pais serem antes das crianças. Acidente, de últimos casos, ou doenças. Mas é sempre assim. Então, eu preciso, enquanto família, enquanto responsável, e o responsável não é apenas ele ligado diretamente, tá? Eu sou responsável na área da saúde, eu sou responsável por esse ser na área da educação. As diversas áreas da sociedade são responsáveis pela autonomia para esse ser, para que quando ele não tiver mais os éticos por ele, ele consiga viver em sociedade.
acho que caiu a minha câmera. Tratamento, né? A gente tem utilizar a palavra tratamento, mas isso não é sinônimo de cura, porque a deficiência intelectual, ela não tem cura, tá? Eu quero dizer para a família, como lidar com essa situação que as pessoas com deficiência intelectual têm, como qualquer outra, dificuldades e habilidades, né? Nós também apresentamos dificuldades em diversas. O tratamento consiste no quê? Reforçar e favorecer o desenvolvimento dessas habilidades. Para quê? Para fazer com que essas barreiras diminuam. E a prevenção, né? Como que a gente lidar? Aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha com um projeto que chama Primeiríssima Infância. Eu sou representante da educação e no município. Então, desde o aconselhamento das famílias, acompanhamento pré-natal, teste do pezinho, de voz não, né? Aquela parte pé. Como que a gente trabalha com essas famílias, né? Porque isso é muito importante. E aqui em Jundiaí, no programa Primeiríssima Infância, a gente faz todo esse acompanhamento até os 4 anos de idade, que é a infância dessa criança. Dá com essas pessoas, né? Eu deixo sempre naturalmente, porque é um ser que está ali. Independente da deficiência, da dificuldade que ele é um ser. Então eu vou agir naturalmente. Não vou ficar falando pausadamente porque a criança não entende. Não, eu vou falar, mas eu vou falar com menos rapidez, né? Eu sou uma pessoa que falo muito rápido, então quando eu vou com dificuldade, eu tendo a falar mais pausadamente, né? Devagarinho, mas não vou falar com ele como se ele não tivesse capacidade de compreensão nenhuma. Vou tratá-la com respeito, como eu trato qualquer ser, seja ele, né, humano, ou não, né? Tá brincando com o ser humano, né? Quem é o ser humano, né? É um adolescente, é um adulto com deficiência ou não. Criança está como uma criança, é um adulto, está como um adulto. Não vou infantilizá-lo porque ele tem uma deficiência intelectual. Como vou lidar com elas, né? Continuando. Não vou ignorá-las. Eu cumprimento bom dia para as pessoas que eu passo na rua. Então, você está passando um síndrome, passando um Asperger, está passando um cego, um deficiente físico, eu vou falar bom dia. Vou dar atenção da mesma forma que dou para as outras crianças. Vou dizer para amistosas. Falo com ignorância. Não compreende, então vou falar de ter jeito. Muito importante a gente não se super proteger, independente da área que eu trabalho, né? Porque ele só vai precisar de ajuda quando ele tal conceber que é necessário. Senão eu vou deixar que ele passe a sua autonomia. Não vou subestimar a sua urgência, muito pelo contrário. Eu vou dar um leque de oportunidades para que ele possa sempre estar adquirindo novos conhecimentos, independente do grau de deficiência. Lembre, respeito em primeiro lugar só existe quando há troca de ideias, informações e vontades. Por mais que seja deficiente, da eficiência que a pessoa possui, né? Porque nenhum de nós está apto a trabalhar em todas as áreas do conhecimento. E a deficiência intelectual não é confundida com a mental. Por que não? Porque ela é totalmente diferente, né? A deficiência mental, a gente falou até agora, é o resultado de um funcionamento intelectual inferior à média. Já a doença mental está associada a uma série de desordens psíquicas, né? Eu vou tratar como saúde mental. É um pouquinho aí para vocês, para exemplificar um pouquinho do que é a doença mental e do que é a doença mental. Encontramos os dois, né? Os dois indivíduos em qualquer área da sociedade. Tem uma diferença, né? Vou falar, olha, a deficiência mental é a capacidade intelectual inferior. Já a doença mental é a distorção da realidade, que a gente entra em várias coisas. A deficiência mental tem uma lentidão no psicomotor. O doente mental ele tem um desarranjo dito normal. A deficiência mental apresenta dificuldade de adaptação na vida cotidiana. A doença mental apresenta reações emocionais inaturadas para a sociedade, né? A deficiência mental apresenta problemas de compreensão e utilização de linguagem. Já o doente mental, ele vem apresentando aqui comportamentos inapropriados, né? Não há cura para a deficiência mental, apenas melhora. Ele tem uma cura expectável, provável, porque ele passa por terapia, ele vai tomar remédios, né? O que a gente conhece aí na sociedade.
tem umas limitações, né? A inclusão das pessoas com deficiência intelectual é possível que a escola ou o espaço público para atender essa pessoa se prepare para recebê-la, tenha um espaço adequado para ela, né? Um exemplo, rampas, banheiros, espaço físico adaptado, né? No caso dos cadeirantes, ou também dos precisam aí de uns espaços adaptados, né? Algumas questões táteis para ele poder se locomover. É necessário também ter conhecimento acerca das possibilidades de aprendizagem que elas possuem, adaptando o currículo para as necessidades de cada aluno, não excluir ninguém no caso das escolas. E muito importante, né, a gente lembra que a deficiência, ela apenas é percebida por barreiras arquitetônicas, humanas, né? Porque quando eu apito enquanto ser para receber eles, a deficiência passa a ser, né? Porque o emocional aí, o intelecto, ele vai ser superior a tudo isso. Pessoas que apresentam alguma dificuldade de concessão, elas precisam de um espaço mais organizado, uma rotina, mais lógicas, né? Por isso é ideal que tanto as aulas como as em casa, elas tenham um início prático e instrumentalizado. As famílias, né? Principalmente quando a gente vai entregar o laudo dessa família após uma avaliação. No caso da saúde, é o médico que entrega a área de educação, né? O médico ele avalia tudo, mas é sempre a coordenadora social que vai estar passando esse laudo. Então a gente já vai trabalhar com a família de que forma que eu estou iniciando o dia com essa criança, vou instrumentalizar esse dia para unir as barreiras, para que essa criança consiga se desenvolver plenamente. O ponto de partida deve ser algo que mantenha a criança sempre atenta, né? Aí a gente trabalha muito, tanto nas terapias quanto na educação aqui, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, jogo da memória, né, imitações de som, movimentos do professor, dos colegas, que vai trazer a atenção dessa criança antes de iniciar qualquer atividade. É bem importante adequar o quê? As propostas à idade. Porque o que acontece, né? Aquilo que eu falei lá, não adianta eu querer infantilizar. Não adianta eu atender um jovem de 16 anos de intelectual, chamando ele, vem aqui com a tia, porque ele é deficiente intelectual severo. Não, porque eu vou estar ridicularizando, né, esse jovem. Ele é um jovem como qualquer outro, então ele possui um nome, tem vontades como qualquer outro jovem, ele só não tem a compreensão do mundo que o cerca, jovem dito normal. Então, prestar atenção infantilizar em qualquer ação, né? A questão da saúde aí, ela vem muito concomitante nas ações, né? Porque quando eu estou tratando o deficiente intelectual, eu estou pensando nele como um todo, praticamente falando. Então, divido as tarefas em parte, gradualmente, porque eu estou respeitando o seu desenvolvimento neuropsicomotor. O motivar, o elogiar, né? Tanto os terapeutas, quanto a professora, quanto nós, quanto os gestores. A gente atende não só as áreas do conhecimento acadêmico, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente prepara essa autonomia dele. Então, ele precisa pegar um ônibus, ir sozinho até uma terapia, uma consulta médica, ir ao banco. Eu tenho que preparar ele para diferentes tipos de trabalho e autonomia, diferentes momentos que a sociedade vai impor a ele. Essas práticas, de nada adianta se nós, enquanto educadores, e eu digo educadores porque educador não é só aquele que fez pedagogia, mas educador é todo aquele que vai dar para esse ser que está em fase de desenvolvimento cognitivo coisas novas, vai apresentar para ele um leque de oportunidades de aprendizagem em diferentes âmbitos da sociedade, né? Se eu não tiver contato com a saúde, para junto poder dessa criança uma educação de qualidade, uma vida saudável, de nada adianta, né, eu querer ficar falando para ele o que ele tem que fazer. Porque muitas das questões relacionadas à aprendizagem é relacionada à saúde, sim. E a gente vê isso todos os dias aqui, né, no nosso trabalho. Aqui no finalzinho eu tenho as referências bibliográficas para vocês, e eu vou dar um enter aqui para o bate-papo aqui. É um vídeo, por enquanto a plataforma ela não consegue mandar, a gente não consegue mandar para vocês o vídeo, né? Mas mandei o link, que é muito gracinha. Tô pedindo desculpa aí pelo teclado, que esse é o notebook que a gente usa com os nossos deficientes, né? Aqui, então ele está bem, já está quebradinho
A questão, às vezes a gente digita uma letrinha, vai outra, às vezes não entra no teclado, é o notebook do nosso trabalho. Mas entrem nesse link, assistam, que vocês não vão se arrepender. É muito bom. Ele vem mostrar pra gente que nós estamos aí todos interligados, independente de possuir deficiência ou não. Porque às vezes estamos, né, e não depende de cada ser. Quero finalizar aqui agradecendo imensamente por ter estado com você um pouquinho de tempo aí, né? E deixar para vocês o meu muito obrigada. Oi, Má. Dar mais um enter aqui do meu contato, vou digitar para vocês aqui, que é o meu e-mail público. Não estou conseguindo aqui já no contato. Vamos lá. Aqui. O meu e-mail. Aqui, só um instante para vocês. Dando de novo. Então, entrou aqui, olha esse contato, e-mail público do município de Jundiaí. Se precisar de qualquer auxílio ou seria aí, nós estamos disponíveis, tá? Obrigada. Obrigada, Karen. Parabéns pela excelente palestra e pelo trabalho desenvolvido. Realmente é uma contribuição social gigantesca. E a gente abre agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, faz aí na aba do bate-papo, que a Karen ainda tem um tempinho para responder as perguntas para a gente, tá? Podem escrever no bate-papo. Né? Karen, nós estamos com 2 perguntas em tela. Você pode responder via voz? Posso, eu estava digitando, sabia, perdão.
Imagina. Vamos lá aqui. O seu, eu até digitei. Aqui até a sua pergunta, né? Como eu vejo a migração dos profissionais nessa área, o que se deve fazer ter esse quadro de desinformação e preconceito, né? Foi o que eu respondi para agora, Rosaline. Essa questão do preconceito é uma questão que está em diversas áreas da sociedade, né? Do preconceito desde a pessoa com deficiência, o preconceito de gênero, o preconceito por ser pobre, o preconceito por coisas. Alguns não aceitam na sociedade. Então, eu penso que uma forma da gente utilizar, que hoje eu não consigo imaginar a palavra, porque o ser humano é um ser muito, é muito difícil dele se ser, né, do que é importante para se viver em sociedade. Então, mas minimizando, né, esse preconceito, nós damos um primeiro passo, que é esse link que nós estamos tendo. No momento em que eu falo, não importa para a quantidade de pessoas, eu tenho um agente propagador do que eu quero de transformação da sociedade. Aí, continuando aí, o Jairo me perguntou, né? Ele falou que ele tem uma que só doença chamada esquizofrenia frênica e há 3 décadas que não vai à escola. Assim, existe alguns especialistas para essas pessoas, né? Como se trata de saúde mental, Jairo, no Brasil hoje, né, nós temos os CAPs e eles estão indo agora para 24 horas, onde se trabalha diversas terapias. Penso que escola especializada no estado de São Paulo eu não conheço, nem no seu estado, mas o CAPS, eu não sei se vai até o CAPS, mas já seria um bom começo. Pessoal, Marcelo, CAPES é um centro de psicologia social, é um local onde, após a luta contra os manicômios, né, houve um fechamento dos hospitais relacionados a tratamentos de saúde mental, então são diversos centros que existem, né, e de que forma que eles estão terapias diárias, existem alguns locais que são até 4 horas, porque o que a gente pensa, né, esse centro ele é aberto não das 8 às 6, né, porque a pessoa ela pode ter a qualquer momento. Ele tem que estar aberto no dia 31 de dezembro, né? Ele está aberto no dia 1º de janeiro. Então, é para isso que serve o CAPS, para estar atendendo essa pessoa que tem qual transtorno. Sim, Marcelo, ele é para todas as idades. Nós temos os CAPS infantis e temos os CAPS adultos. Ele vem também com os dependentes químicos, tá? Karen, Marcelo pergunta se tem para todas as idades. Sim, eu respondi. Acho que não foi o áudio. Para todas as Não idades, chegou. nós temos CAPS. São infantis adultos, né? Eles são separados, as terapias separadas por idades. Eles trabalham com jovens em situação de rua, eles trabalham com dependentes químicos, toda a questão da saúde mental. Então, eles têm diversos terapeutas e programas. Bom, então eu acho que é isso, né? Muito obrigada mais uma vez, Karen, pelo seu trabalho, pela sua palestra. Realmente é uma palestra extremamente esclarecedora e motivadora também. Então é um momento também de, não só de esclarecimento, mas um momento de reflexão, né? De qual que é o papel de cada um nesse processo mesmo de entendimento
e de inclusão, de aceitação, de ver como é que se trabalha essa questão, que é uma questão ainda hoje, de certa forma, negligenciada, muito embora já existam algumas políticas públicas que vão ao encontro dessa proposta inclusiva. Eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer. Eu acho que o trabalho de equipes multidisciplinares também é extremamente importante. Nós, na área da saúde, na área da biblioteconomia, também temos, acredito, uma grande contribuição a dar nesse sentido. Então, parabéns mesmo. Tem até um depoimento de que o trabalho emociona imensamente. Realmente é um trabalho que emociona e contagia quem o vê, quem o percebe e quem tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Parabéns, Karen. Muito obrigada pelas suas contribuições. Obrigada a você pela oportunidade e obrigada a todos que estiveram presentes nesse momento aí, que para mim é muito grandioso. É muito grandioso poder no que eu acredito e no que vale a pena para a gente estar criando aí uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada, pessoal. Acho que não.